Olá, amigos da Vale do Ouro FM, eu sou Wesley Felipe de Araújo e estou aqui para mais uma entrevista. E hoje vamos falar com a Érica Letícia de Andrade. Ela que é agente da Polícia Civil e atende em Faina desde outubro de 2014. Ela trabalha no popular Pelotão e atende da segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas. Ô Érica, tudo bem? Tudo bem, Wesley. Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, bom dia também, que o programa é gravado, mas a Érica, como eu disse, ela está atendendo aqui das 8 às 16 horas. Érica, você é agente da Polícia Civil. O que é isso na prática? Bom, Wesley, o cargo que eu ocupo, através do concurso público, é o cargo de agente de Polícia Civil. Agora, na prática, aqui em Faina, eu exerço a função de escrivão. Isso porque eu sou a única pessoa que trabalha aqui no horário de expediente, de segunda a sexta-feira. Aqui a nossa delegacia, na verdade, é uma subdelegacia e que está vinculada à Delegacia de Polícia de Goiás. Subdelegacia significa o quê? Que não tem uma organização administrativa completa. Aqui não é comarca ainda e, por consequência, tanto o delegado, quanto o juiz, quanto o promotor que respondem por aqui são da comarca de Goiás. Certinho. Quais as reais funções, os cargos da Polícia Civil, Érica? Hoje fica meio tabu das pessoas entender realmente, como eu disse aqui, as funções e os cargos da Polícia Civil. Não tem tanta, intimidade como tem com a Polícia Militar. Quais são essas diferenças, essas separações? Bom, na Polícia Civil atualmente, de acordo com a lei, só existem 3 funções, de toda a organização da Polícia Civil. Quer dizer, é o delegado de polícia, que no nosso caso aqui de Faina é o Dr. Januário, que é o delegado titular lá da Delegacia de Goiás, e como eu já expliquei, ele responde pela cidade de Faina. Além do delegado, que é o titular da delegacia, por assim dizer, o chefe da equipe, existe o escrivão, que é o secretário da delegacia. É aquela pessoa que está ali para atender o público, para registrar a ocorrência, para dar andamento no inquérito. Enfim, ele faz ali o serviço administrativo da delegacia. E o meu cargo, que é o cargo de agente de Polícia Civil. O agente, que é o policial mesmo, como o povo fala, ele vai para a rua, ele investiga e é a pessoa que faz as demais funções que não sejam burocráticas, que não sejam as burocráticas. Por exemplo, levar uma intimação para a pessoa, levar o inquérito para o fórum, essas coisas mais práticas, por assim dizer. Certo. Fica a cargo também da agente da Polícia Civil, voz de prisão, algo assim, manda prender no popular? Na verdade, a voz de prisão, conforme você está me perguntando, ela pode ser executada por qualquer do povo. Isso é uma autorização constitucional que qualquer pessoa da população que veja um flagrante, um crime em flagrante, qualquer pessoa, qualquer popular pode efetuar a prisão e proferir a voz de prisão, conforme você está falando. Agora, eu como policial, como agente de polícia, não só posso, como devo, A lei me obriga. Em uma situação de flagrância, em uma atitude de suspeição, a lei me autoriza a fazer isso, dar a voz de prisão, conforme você está falando. Por exemplo, cumprimento de um mandado que vem do juiz, Somente quem expede mandado de prisão é o juiz. Cumprimento do mandado, assim como a Polícia Militar também faz, ou no caso de flagrante delito, que são os 2 casos em que a polícia está legitimada a autuar, a prender uma pessoa. Certo. No caso, então, Érica, digamos um exemplo, se tiver uma turma num bar e presenciarem ali um furto, essas pessoas podem dar voz, dando a voz de prisão, elas podem deter a pessoa? Como que é isso exatamente? Ou a pessoa... e se a pessoa ver um furto e não tomar essa atitude, a pessoa pode responder também por alguma coisa?
Não, porque a população ela não tem o dever de efetuar essa prisão, conforme nós estamos falando aqui. O dever de efetuar a prisão, ele é atribuído à polícia, às polícias. No caso, a polícia militar, que está aí na rua a todo minuto, não é? Que é a polícia ostensiva, a qual incumbe a segurança da população nas ruas, e a polícia civil, se estiver ali no momento. Agora, é o seguinte, tem que ter um certo cuidado quando fala que qualquer do povo pode prender, porque, antes de tudo, a pessoa tem que primar pela sua segurança, né? Por exemplo, está na moda hoje em dia a justiça popular, né? A gente tem visto aí nos noticiários da TV, em que as pessoas da localidade daquele crime bárbaro, por exemplo, de estupro, elas tentam fazer justiça pelas próprias mãos e às vezes até linchando, e às vezes tem casos que chega até a morte da pessoa. E a polícia, ela não aceita isso, né? Não é que ela não aceita, ela não estimula esse tipo de atitude, porque somente quem pode fazer justiça é a lei, né? Inclusive, é crime fazer justiça pelas próprias mãos, que chama exercício arbitrário das próprias razões. Então, quer dizer, a pessoa, se ela for tentar fazer esse tipo de justiça popular, ela pode ser responsabilizada lá pelo 345 do Código Penal. Agora, o que acontece? Numa situação de flagrância, a orientação é acionar a polícia militar através do 190, ou então através do telefone aqui da viatura militar. Isso é a orientação correta. Agora, por exemplo, tem algumas pessoas que estão vendo um crime acontecer, né? A Constituição ampara, qualquer do povo, ele pode efetuar a prisão. Significa o quê? Simplesmente segurar aquela pessoa ali até a polícia militar chegar. Agora, cuidado com isso, porque às vezes é uma situação de perigo, e aí, lembre-se, a população ela não é obrigada, né? Agora, se ela tiver oportunidade, nada mais justo que o faça, até porque está colaborando com a justiça. E aí a orientação é sempre fazer o quê? Ligar para a viatura da polícia militar. Certinho, colaborando com a justiça e com a sociedade também, né? Quanto, por exemplo, presenciar um crime e poder ali colaborar com a polícia e tirar aquela pessoa do meio da sociedade, acredito que colabora com toda a comunidade. Sobre essa questão da justiça com as próprias mãos, né? Houve um caso na Bolívia que uma pessoa foi acusada de estupro e os populares, como dizem, pegou essa pessoa e enterrou ela viva, né? Foi, então, como a Érica disse, então fez a justiça ali com a própria mão. Isso, no caso, não pode, né, Érica? Não pode. Conforme eu mencionei, é crime. E as pessoas, normalmente não é uma pessoa que age sozinha, as pessoas elas podem ser responsabilizadas. Então, quer dizer, de vítimas, elas fazendo justiça pelas próprias mãos, elas podem passar a autoras, que é como se diz, perde a razão. Certinho. Ô, Érica, também se fala bastante da delegacia virtual. Como que é essa delegacia virtual, Érica? Então, a delegacia virtual é uma inovação executada pela Polícia Civil. Para quê? Para proporcionar mais acesso à comunidade como um todo, à sociedade como um todo. É uma delegacia virtual, literalmente, né? Ela funciona através da internet e qualquer pessoa tem acesso. Se tiver acesso à internet, a pessoa ela pode entrar no site da Polícia Civil, basta colocar o nome Delegacia Virtual, você vai encontrar o site. Você pode registrar ocorrências extrapoliciais e algumas ocorrências policiais, por exemplo, crime de roubo e crime de furto. Essa ocorrência, como é que ela funciona? As pessoas elas vão inserir os dados, né, a data do fato, as circunstâncias em que ocorreu esse crime, e aí posteriormente ela vai receber uma confirmação e uma validação desse registro de ocorrência pelo seu e-mail. É tudo feito de forma virtual. Tem a mesma validade que o BO registrado aqui na delegacia, tem a mesma validade, não tem problema nenhum. E a pessoa é uma forma de divulgação, né, e de ampliação dos serviços da Polícia Civil para a sociedade.
Ô, Érica, você mencionou aí ocorrência extrapoliciais que podem ser registradas na delegacia virtual. O que é essa ocorrência extrapoliciais? Certo. São aquelas ocorrências que não são consideradas crimes. O que são? Por isso que extrapolicial. Aí eu vou te falar quais são. É um número bem restrito. São aquelas ocorrências do tipo acidente de trânsito que não tenha vítima. Normalmente as pessoas registram essas ocorrências só para fins de DPVAT, porque o DPVAT ele exige a ocorrência o registro dessa ocorrência de crime, dessa ocorrência de acidente, para que o seguro seja pago. A pessoa ela pode registrar essa ocorrência lá no site da delegacia virtual. Além do acidente de crime, acidente de trânsito sem vítima, a perda de documento normalmente é muito comum, né? Aqui em Faina, por exemplo, as pessoas perderem seus documentos, ou então até dentro de casa, às vezes a pessoa perde, e aí vem registrar para quê? Para que seja emitida a segunda via. Essa também é uma ocorrência extrapolicial e também pode ser registrado na delegacia virtual. E tudo que não seja crime, mas que exige o registro da ocorrência, é extrapolicial, extra-crime. Certo. No caso, por exemplo, quando duas pessoas, por exemplo, estão jogando futebol e lá acontece uma briga e uma pessoa degride a imagem da outra, além de brigar, xinga a outra, e aí ofende, fala, ô, seu corno, seu chifrudo, sua mulher, e xinga de outros nomes também. E aí o camarada fala, eu vou te processar, vou levar você na polícia, que acontece muito, principalmente em interior. Esse é extrapolicial? Como que é isso? Foi uma excelente pergunta, Wesley. Realmente acontece muito, acontece em todo lugar. Só que primeiro eu quero só pontuar um detalhe. Atualmente as pessoas estão usando o judiciário como uma forma de, eu vou falar no popular mesmo, ganhar um dinheiro fácil. Então as pessoas elas estão se ofendendo muito facilmente. Eu costumo até orientar numa conversa informal o seguinte: a pessoa te xingou de seu horroroso, sabe? Aí a pessoa vai se sentir ofendida por isso e quer procurar seus direitos na justiça. Tudo bem, é um direito que a pessoa tem de procurar a justiça e saber se, em razão daquela ofensa, ela vai ter direito a uma indenização. Só que, olha, se você não é horroroso, sabe, você não tem que se ofender por isso. Uai, né? Tenta resolver com uma boa conversa. É muito melhor uma conversa, um diálogo, resolver ali no tete-a-tete, como se diz, do que ir para a justiça. Porque o judiciário está abarrotado de processos desse tipo de natureza, né? Que são o quê? São os crimes contra a honra, que você me perguntou como é que funciona. Quais são esses crimes contra a honra? São aqueles crimes que eles só ofendem a honra subjetiva da pessoa. O que é honra subjetiva? É aquilo que você pensa a seu respeito, e a honra objetiva é aquilo que a sociedade pensa a seu respeito, né? Então, quais são esses crimes? É a difamação, por exemplo, o caso que você mencionou da briga de futebol. Seu corno, não sei o quê. Isso é uma difamação. A injúria e a calúnia. Então, esses crimes, eles só ofendem a esfera pessoal da pessoa, do indivíduo. Então, quer dizer, a única consequência que esse tipo de crime vai trazer para a vítima é uma indenização por danos morais. E ainda, Wesley, a pessoa tem que provar que ofendeu a honra dela. Não basta eu peticionar lá para o juiz e falar: olha, senhor juiz, fulano de tal me xingou de corno e eu fiquei muito magoado. Não é assim que funciona. Mesmo para pleiteá-la na justiça, a pessoa tem que provar que aquilo lhe causou uma dor, um sofrimento moral. Caso contrário, o juiz vai indeferir seu pedido. Então, quer dizer, você gastou com advogado, você teve que ir lá em Goiás, porque só tem fórum em Goiás, né? E aí, no final das contas, vai ficar muito pior para você. Você vai gastar muito mais, né? Então, quando a pessoa chega aqui falando que sofreu um desses crimes contra a honra, injúria, calúnia ou difamação, há uma orientação lá de cima da Secretaria de Segurança Pública em que as delegacias não registram esse tipo de crime, esse tipo de ocorrência. A orientação que a gente dá para a pessoa, para a vítima desse tipo de crime é: procure um advogado e vá até a cidade de Goiás, né? Peticione ao judiciário e prove
que você sofreu esse tipo de ofensa, que isso te afetou moralmente, né? E aí, se você conseguir comprovar, possivelmente você vai conseguir receber uma indenização. Mas a Polícia Civil não atua em casos tais. Ô, Érica, se a pessoa me chamar de horroroso, eu posso chamar ela de horrorosa também? Eu acho até que você deve. E outra coisa, né, se você der importância a esse tipo de picuinha, eu acho que a gente tem que viver em paz, procurar o menos discussão possível, porque a vida é muito curta. Então, ficar batendo boca, poxa, se ela te acha horroroso é uma pena, né não? Fala, poxa, minha mãe me acha muito lindo e tá ótimo. Não vai procurar justiça não, porque não vale a pena, gente. É sempre melhor esqueci como é que fala o ditado, mas é sempre melhor um bom acordo do que uma grande briga, não é assim? É isso mesmo. É sempre melhor. Então, esses é o crime contra a honra. Esses pequenos detalhes, as pessoas devem evitar de procurar a delegacia. Se acontecer, procure um advogado. Isso não quer dizer também que a pessoa que gosta de xingar ou de ofender as pessoas, que pode sair por aí ofendendo as pessoas também, porque a pessoa não vai levar ela na justiça, alguma coisa assim. Mas a orientação é que, se isso acontecendo, a pessoa tenta relevar ou tenta passar por cima, mas quando acontecer meio de forma que a pessoa estiver abusando constantemente, né, ou até mesmo com certo preconceito, alguma coisa assim, aí sim procurar um advogado, né, Érica? Não, isso mesmo, você falou um detalhe importante que eu até tinha esquecido de mencionar, a questão do preconceito. A depender da ofensa, quando ela for relacionada a preconceito, aí ela vai ultrapassar o limite do simples crime contra a honra. Quer dizer, existe uma tipificação legal para a injúria racial, para o preconceito. Então, nesse tipo de caso, a Polícia Civil atua. Muito bem lembrado, viu, Wesley? Então, nesse tipo de ofensa, que mesmo sendo um crime contra a honra, mas a questão do preconceito racial ou da injúria racial, aí a Polícia Civil atua. Agora, nesses casos de xingamento, simples xingamentos e ofensas, aí a orientação é procurar o judiciário. Agora, isso que você falou também é importante, quer dizer, vai procurar tenta relevar, né, tenta dialogar, mas isso realmente não dá o direito de algumas pessoas falarem o que pensam. Isso também acontece muito. E eu até cito como exemplo aquele caso que aconteceu lá na Europa, não estou me lembrando agora, acho que foi na França, daquele atentado ao jornal. Certo. Quantas pessoas morreram? Muitas pessoas morreram, né? Muitos jornalistas. E por que aquilo aconteceu? Por causa do excesso de liberdade de expressão, né? Eles estavam criticando o Deus dos muçulmanos. Não foi isso que aconteceu? Inclusive, eles também já criticaram Jesus Cristo. Até colocaram, numa outra oportunidade, colocaram o Papa, ao invés da hóstia, eles divulgaram o Papa como preservativo. Quer dizer, é uma forma, né, absurda. A gente, o cristianismo, ele vai se sentir ofendido, certamente. Agora, os muçulmanos, eles são muito mais radicais que nós. Então, o que aconteceu? Por inúmeras vezes, o jornal, ele estava publicando ofensas, charges, né, afrontosas, e aí o que aconteceu? Eles são radicais, eles são extremistas, foram lá e fizeram o quê? Né? Destruíram o jornal inteirinho, mataram várias pessoas. E eu falo porque aquilo ali foi um exemplo do abuso de liberdade de expressão. As pessoas hoje em dia, elas têm que saber e têm que pensar o que falam, porque vai ter consequência. Então, que isso aí fique de exemplo, né? Às vezes você está pensando fala sem pensar, aliás, mas você tem que saber que às vezes, né, vai ter consequência, vai gerar consequência. Então, o excesso de liberdade de expressão tem causado, a exemplo desse ataque, tem causado inúmeras brigas. Então, é certo, a Constituição garante o direito de expressão, mas, né, vai com calma, tudo sob medida. É isso aí, até porque, como dizem, o seu direito termina quando começa o do outro. E sempre tem a questão, né? Mexer com cristão até que vai. Agora, mexer com muçulmano, meu amigo, tem uma parte lá no livro dele, o Alcorão,
que diz fazer guerra santa. E essa guerra santa eles levam para todo lado. Pode ser guerra santa de levar a religião deles para frente, pode ser guerra do jeito que eles fazem, muitos deles fazem, de destruição, a pessoa que é adversário deles, eles devem destruir. Então, como a Érica disse, deve tomar muito cuidado com o que se fala, principalmente aqui no Brasil também é um país que tem bastante liberdade na questão de expressão, a pessoa pode falar, não tem tantas essas diferenças religiosas, a pessoa hoje convive em harmonia com pessoas de outra religião, até por causa de como o país foi formado com várias pessoas, com várias culturas diferentes, então não tem tanta essa diferença aqui no Brasil, nós não vemos tanta essa diferença, diferente deles lá que foram formados um país com uma cultura, com uma religião só, então as religiões dos outros países com certeza é errada para elas. Ô Érica, hoje, por exemplo, antigamente todo mundo tinha um apelido, hoje a gente fica até com medo de chamar a pessoa pelo apelido, ou às vezes até colocar um apelido na pessoa, que fica aquela questão, é bullying, é preconceito, eu vou te processar, você não pode colocar apelido. Como que é estranho? Realmente a gente não pode chamar a pessoa pelo apelido, se a pessoa ofender, ela pode processar a gente? Então, a depender da ofensa, conforme a gente já falou, a pessoa realmente ela pode se sentir, né, lesada, ofendida e pode procurar a justiça, porque nesse caso aí vai ser um crime contra a honra, vai ser uma difamação. Né? Agora, a questão do bullying é uma questão que toma uma proporção mais séria, porque normalmente ela ocorre no ambiente escolar. Né? O bullying, quando você fala em bullying, normalmente se associa a crianças e adolescentes. E normalmente acontece no ambiente escolar. É uma questão que muito preocupa a polícia, né? Preocupa a todos os órgãos de segurança e de justiça, na verdade, porque é uma questão que até há pouco tempo a gente não dava devida importância, né? Por exemplo, uma criança ou um adolescente que tem um excesso de peso, ele ganha inúmeros apelidos na escola. E até que ponto isso faz bem, faz mal para a criança, né? Então, quer dizer, vai minando a consciência da criança. Ela vai ficando subjugada, ofendida, ela vai perdendo o amor próprio. Há casos tão graves, mas tão graves, que a criança se revolta, pensa em suicídio, comete suicídio. Há casos que a pessoa foi tão ofendida, mas tão ofendida, né? Ela fica à margem da sociedade. Ela se sente desigual, ela se sente feia, né? Um caso mais clássico é das meninas acima do peso, que elas deixam de comer, elas passam mal. Então é uma questão muito preocupante. Inclusive deixa uma orientação aos pais, né? Aos membros escolares, a coordenação, né? Da escola, das escolas como um todo, se verificarem que isso está acontecendo, procura o Conselho Tutelar, que é um excelente órgão aqui em Faina, né, bastante atuante, chama o Conselho Tutelar, repassa as informações, e aí o Conselho, por sua vez, vai fazer o relatório do que está acontecendo, e se for o caso, ele vai trazer para a Polícia Civil e as providências serão tomadas. É isso mesmo. Por falar em jovem, em escola, como que está essa questão do crime cibernético, Érica? Tem se falado bastante nisso, parece que tem até uma lei sobre isso, uma lei nacional, não sei se foi votado ou está sendo votado, alguma coisa assim. O que é o crime cibernético? Na verdade, crime cibernético é só um apelido, né, que foi concedido à lei, é uma lei de 2012, é a lei 12.300 e alguma coisa, não me recordo o número agora para te falar, mas é uma lei do ano de 2012, que na verdade ela já está em vigor desde 2012, ela foi editada, até a título de curiosidade, eu não sei se você se lembra, daquele caso da Carolina Dickmann, que teve umas fotos pessoais divulgadas por causa da invasão do computador dela, e por consequência a imagem dela foi exposta. A lei, isso na verdade foi só um fator decisivo para a edição dessa lei, e o crime cibernético, na verdade, como eu falei, é o apelido dado àquele tipo de crime em que a pessoa invade um dispositivo de uma outra pessoa, né, sem sua autorização, obviamente,
é uma invasão, e pega essas imagens, arquivos pessoais, que aquela pessoa não quer que seja divulgado para outra pessoa, para terceiros, e, no entanto, esse invasor, ele pega essas imagens e ele divulga, né? Isso é um crime, é o chamado crime cibernético. Tem outros, mas o mais comum é esse, é invasão e divulgação de imagens pessoais sem autorização da pessoa. O que acontece? É um tipo de crime que tem uma pena bastante branda, mas se a pessoa realmente se sentir ofendida, se ela souber de onde que originou essa divulgação, por exemplo, o caso típico de ex-namorados, né, e namoradas que após o término do relacionamento, por um tipo de vingança, por não aceitação, qualquer coisa do tipo, ele divulga sem autorização do ex-namorado e namorada, né, se for o caso. Então, divulga essas imagens e a pessoa sabe que foi o ex-namorado porque era a única pessoa que tinha essas imagens. Então, nesse caso, a orientação é: procure um advogado, né? Se você tem como provar que a única pessoa que detinha essas imagens era o ex-parceiro, fica muito fácil de provar, né? Então, quer dizer, arruma um advogado e entra na justiça, porque certamente, se você provar, evidentemente, certamente você vai receber a indenização por danos morais, porque ela teve a sua imagem exposta, né? Agora, a depender da situação, se a pessoa vir aqui, né, e fazer a representação, a lei chama de representação, aí a polícia, em alguns casos, ela poderá atuar sim na investigação desse tipo de crime. Agora, em regra, a pessoa, somente quando ofender a honra da pessoa, aí a orientação é: procure a justiça e peça danos morais. É isso mesmo, mas sempre fica a dica que geralmente nos casos, quando você está namorando é uma maravilha, mas mesmo assim, gostando da pessoa, do namorado ou da namorada, o máximo que for, evite fotos íntimas ou mesmo filmagem, porque hoje você está falando que ama e amanhã as coisas podem mudar e de repente o celular do que vira o seu ex-namorado, sua ex-namorada, está cheio de coisas íntimas suas. Então, o ideal mesmo é que evite, deixa a intimidade só ali por os dois mesmo, e se vier romper o relacionamento, que fique o máximo a amizade, que as fotos íntimas não vá junto com o celular da pessoa. Então, essa aí é a dica que a gente faz. Érica, tá acontecendo também, tem bastante roubo de gado em Faina. Como que é isso, Érica? Wesley, infelizmente é uma verdade, é uma realidade. Não só no nosso município, mas em todo o trecho da GO64. Né? É uma rodovia em que o tráfego de carreta, de caminhão de gado, de carga de gado, é muito intenso, né? Por causa da nossa região aqui do Vale do Araguaia, o transporte de gado é muito intenso, o fluxo é muito intenso. Então, quer dizer, por consequência, a proporção de furtos e de roubo aumenta, né? O que acontece? Não só roubo, como também furto. E aqui vale lembrar a observação, só a título de esclarecimento: o roubo é quando o cidadão, o autor do crime, ele usa de violência ou grave ameaça. E o furto é no caso contrário, quando a pessoa ela pega o que é seu, mas não te causa nenhuma violência e não usa de grave ameaça. Quando ela simplesmente pega e leva, isso é um caso de furto. Tem acontecido aqui em Faina em ambos os casos, né? Aqui em Faina, só para você ter uma ideia, nos últimos 3 meses, agora nós estamos já entrando para o 4º mês, isso. Então no último trimestre, eu não tenho acesso aqui à estatística agora, mas eu posso te falar que foram 6 casos de roubo, e entre roubo e furto de gado. Agora, em Araguapaz também aconteceu, em Goiás tem acontecido com frequência, ali na região de Matrinchã, de Itapira também, até Itaberaí. Recentemente foi preso uma quadrilha de Rio Verde. Só para você ter uma ideia, de Rio Verde foram presos 4 pessoas, inclusive tinha algumas pessoas da cidade de Itapirapuã, 2 pessoas de lá.
envolvidas. Então, quer dizer, a quadrilha é de longe, mas infelizmente conta com auxílio das pessoas da localidade. Esse tipo de crime, Wesley, é sempre assim que acontece. Sempre, infelizmente, né? Sempre tem uma pessoa ali da comunidade que auxilia ou então integra a quadrilha organizada para roubo e furto de gado. Então foi pega essa quadrilha, né, de Rio Verde, que atuava em parceria com algumas pessoas da cidade de Itapirapuã. E assim, a Polícia Civil tem agido, só que infelizmente o efetivo está muito pequeno, né? A briga, a exigência de novo concurso público para a contratação de novos policiais, novos delegados, escrivães, enfim, o efetivo está todo defasado. Então, em razão disso, fica difícil às vezes de dar respostas para a sociedade, porque quer dizer, quanto menor o efetivo, mais devagar a investigação vai caminhar, né? Esses casos desses roubos aí que eu mencionei para você, na nossa região aqui do Vale do Araguaia, gerou uma repercussão tão grande que o nosso delegado regional, o doutor Ivaldo, cuja sede fica lá na cidade de Goiás, ele colocou o GENARC, olha para você ter uma ideia, como é que anda a situação da Polícia Civil. Ele teve que colocar o GENARC à disposição desse tipo de investigação de roubo de gado, porque a polícia precisa dar uma resposta para essas vítimas, né? E aí o GENARC, que é um grupo especializado em drogas, ele teve que paralisar o seu trabalho e, por consequência, o tráfico e a droga, né, aumentam à medida que as investigações dos crimes paralisam. O GENARC teve que trabalhar por conta desses roubos de gado, que não é função deles. Então, quer dizer, a situação tá precária, tá difícil. Só que o seguinte, como eu te falei, a investigação ela não para. Como foi pega essa quadrilha agora há pouco tempo, você pode ter certeza, a população ela vai ter uma resposta. A investigação ela está em curso. E a comunidade vai ter a resposta que ela precisa. É isso mesmo. Érica, a questão do roubo de gado aí, você tem alguma dica enquanto para esses fazendeiros, essas pessoas que têm posses, propriedades próximas à rodovia onde está acontecendo esse índice de roubo? Tem alguma dica que se pode evitar ou alguma coisa que pode coibir isso? Olha, Wesley, na verdade você mencionou propriedades próximas à rodovia, só que infelizmente o critério não é só esse. Tivemos um caso na semana passada, um claro exemplo, é uma propriedade de difícil acesso e, no entanto, ele foi vítima. Então, quer dizer, o critério não é morar perto da rodovia que está mais exposto, não. Na verdade, ninguém está a salvo do marginal, né? Do marginal que rouba gado ou furta gado. Então, o que acontece? A dica que eu dou é o seguinte: olha, igual eu falei, ninguém está a salvo. Às vezes você pensa, a pessoa que mora lá na fazenda pensa que não pode acontecer com ela, mas pode sim. Assim, o que tem acontecido, a regra tem sido o quê? Um número maior de cabeças, né, de reses. A pessoa já quer levar o caminhão lotado. Então, me parece que o alvo tem sido aquela pessoa que tem aí suas 20, 30 cabeças de gado, né? Entre todas as idades, né? Não tem assim um objetivo, um padrão específico de reses, não. Qualquer uma pode estar na mira. O que acontece? A pessoa, o dono da fazenda, o dono do gado, a pessoa que mora, ou então a pessoa que não mora na fazenda, nós temos um exemplo aqui do senhor Tuniquim, e eu menciono o nome dele porque eu sei que não tem problema nenhum. Infelizmente ele foi uma vítima do furto, né? A pessoa chegou lá e fez um limpa na propriedade dele. Inclusive, nessa oportunidade eu quero mencionar que o Natan, filho dele, é uma pessoa que, né, também foi vítima desse furto de gado. Levaram o gado lá da fazenda deles. E o Natan tem se empenhado muito em qual sentido? No sentido de ajudar a polícia a chegar até esses marginais. Tanto que na sexta-feira passada, o Natan, representando a cidade de Faina, assim como algumas pessoas do município de Araguapaz,
e também de Goiás, eles foram em uma audiência com o secretário de Segurança Pública, o Dr. Joaquim Mesquita, né? Tiveram, pelo que o Natan já me informou, algumas horas de diálogo ali com ele, né? Ele prontamente atendeu a população, porém, em razão da estrutura da polícia, né? Eu compreendo também que nem lá de cima, infelizmente, não está se podendo fazer muita coisa. Agora, ele se comprometeu a mandar uma equipe especializada nesse tipo de crime para investigar. Então, ótimo. Quero até parabenizar o empenho do Natan, né, que se esforçou, tem se esforçado em auxiliar nesse tipo dessa investigação aí. Então, quer dizer, furto, roubo, a orientação é o seguinte: qualquer pessoa é suspeita, Wesley. Então, se chega uma pessoa lá na porta da sua casa e que você não conheça, não abra a sua porta, porque infelizmente hoje o criminoso não vem escrito na testa dele. Às vezes é uma pessoa que chega lá de caminhonete, né, com uma pinta de gente boa, só que na verdade é um ladrão. Então, assim, muito cuidado para quem que você vai abrir sua porta. Infelizmente eles estão atuando durante o dia. Este exemplo que eu te citei da semana passada, as pessoas chegaram lá às 6 horas da tarde. Então, realmente pega a pessoa totalmente desprevenida, né? Não tentar nenhum tipo de reação, porque, infelizmente, bem material você consegue outro. Agora, a sua vida, aí nunca mais, né? Já era. Então, assim, muito cuidado, não reaja, porque a polícia sempre orienta não reagir em qualquer tipo de ação criminosa, porque a gente não tem a astúcia que o marginal tem, né? Então é só cautela mesmo, cuidado, conferir sempre seu gado, e qualquer coisa a Polícia Civil está aí à disposição. Pelo menos tentar fazer o máximo, se esforçar, a gente faz. É isso aí. Ô Érica, você citou também que sobre o Genark, é isso? Sobre que foi tirado para estar investigando sobre essa questão do roubo de gado. A questão de drogas aqui em Faina, tráfico, uso, a estatística, como que está essa situação? Olha, infelizmente a estatística ela é triste, porque aqui em Faina o movimento da droga está altíssimo, principalmente para uso, para tráfico também, né? Não pense a sociedade que a polícia não sabe. Só que, infelizmente, conforme eu tenho falado, eu tenho justificado, a atuação da polícia tem sido difícil por causa da pouca estrutura que o Estado nos oferece. Porém, as investigações elas não param. É igual eu te falei, elas podem caminhar de uma forma lenta, como se diz, né, em passos de formiga, mas ela vai ter um fim. Né? Ela vai ter um fim. Não pense que a polícia está sendo omissa. Polícia Militar sempre atuante, que é a polícia ostensiva, está sempre atuante. Sempre que eles veem alguém em atitude suspeita, eles fazem a devida abordagem, né? Então, quer dizer, qualquer atitude suspeita, se der algum tipo de flagrante, eles encaminham aqui para a Polícia Civil, flagrante é lavrado. Infelizmente, a estatística de uso de drogas entre menores de idade, né, inclusive dentro das escolas, o número é assustador para uma cidade com tão poucos habitantes, conforme é Faina. Assim, é um dado muito triste, porque a droga, ela destrói as famílias, destrói a pessoa, destrói as famílias, né? O tráfico, infelizmente, também é uma realidade triste, mas tem muito, né? E, assim, a orientação que eu dou aos pais, mantenha o controle sobre seus filhos, saiba aonde está, o que está fazendo, com quem está, porque droga é um portal que se abre, que vai levar a pessoa unicamente para 2 caminhos. E isso quem fala é o Neonildo, meu colega agente de polícia, que vem aqui sempre às quartas-feiras. Aprendi essa palavra com ele. A droga, ela abre 2 caminhos, né? Que é o caixão ou a prisão, né? É o cemitério ou a prisão. Então, jovem, não pense que a droga ela vai te proporcionar algo mais ou algo melhor do que a sua família te proporciona, porque a partir do momento que você experimenta, você está abrindo a porta para o vício e, por consequência, dizem que o vício é tão enlouquecedor que aí, a partir daí, a pessoa vai roubar, ela vai matar,
para sustentar seu vício. Então, meu amigo, saiba que você está entrando nesse caminho sem volta. E o seu destino é ou caixão ou prisão. Não tem o que ver. É isso mesmo, então são dois caminhos aí bastante tristes, né? O bom mesmo é ter que evitar o máximo, então, o mundo das drogas. Então, fica aí a dica. Érica, está terminando o nosso programa. Agradeço a sua participação aqui, as suas dicas, orientações. Deixa aqui pra gente as suas considerações finais. Agradeço também a oportunidade, viu, Wesley, de falar um pouquinho sobre a Polícia Civil, sobre a nossa atuação em parceria com a Polícia Militar. Nós estamos aqui, né, a delegacia de polícia é aqui dentro do pelotão, do famoso pelotão, conforme você já falou. Nós estamos à disposição. Às vezes a Polícia Civil não pode atuar, não pode agir, mas assim, dentro do possível nós vamos orientar, né? Eu trabalho aqui de segunda a sexta-feira. O Neonildo, colega agente de polícia lá de Goiás, que já atua aqui em Faina, se não me falha a memória, há 10 anos, né? Uma pessoa com muita experiência na área da Polícia Civil. Se eu não souber, certamente ele saberá, né? Ele está aqui toda quarta-feira, né? Com a mesma disposição para auxiliar, para ajudar. E é igual eu te falei, não é porque o Estado não nos oferece estrutura que nós vamos deixar de fazer a nossa parte. Então, dentro do possível, do que a lei e a estrutura nos permite, nós vamos tentar auxiliar, né, orientar, ajudar no que for possível. Então, a Polícia Civil, né, está à disposição da comunidade de Faina para o que for preciso. É isso mesmo, então aqui encerramos mais um programa Giro de Notícias com o apoio cultural de Manuel Delfino, que apoia sempre os meios de comunicações e os eventos culturais e esportivos de Faina, e também a Digital Player do nosso amigo DJ Way, que os mais variados serviços você encontra na Digital Player. Fiquem todos com Deus e tenha todos um ótimo dia.